Estamos iniciando a nossa quinta aula, nosso quinto encontro bíblico-teológico. Estamos tratando de epístolas paulinas. É muito bom tê-lo por aí, queridos alunos. E você passando aí pelo canal do YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Na medida do possível a gente vai respondendo, tá certo? Página 59, capítulo de número 5, Gálatas, graças versus lei. Bom, a carta aos Gálatas é o documento do Novo Testamento mais inquestionável de Paulo. Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 5, tensiona esse posicionamento. Em sua conversão em Damasco e sua prisão em Roma, passaram-se 30 anos. Nesses 30 anos, o apóstolo viajou pelo império anunciando Jesus. Em suas 3 viagens missionárias, pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, que é o norte da Grécia, e Acaia, que é o sul da Grécia. E como era de costume, após as visitas do apóstolo, escrevia cartas com a intenção de ajudar e supervisionar as igrejas que fundara. Então, portanto, entra nessa questão a carta que ele escreveu aos Gálatas. Gálatas, ele fornece para nós um panorama exponencial que Paulo faz acerca da nossa liberdade em Cristo e faz uma comparação entre a graça e a lei. Essa é a intenção, digamos, por assim dizer, da carta denominada aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, Missiva aos Gálatas ou Carta aos Gálatas. A estrutura da carta aos Gálatas. A observação da estrutura do texto ajuda na visão panorâmica geral e abrangente. Assim, a gente vê aqui uma estrutura que o Howard montou: a introdução, a saudação apostólica, a autoridade de Deus e não do homem, argumento da fé e não a lei. Enfim, aqui está um pequeno esboço para quem tem a matéria na página de número 60, um esboço explicando, digamos assim, da introdução até a conclusão, com a bênção apostólica, até inclusive da carta aos Gálatas. A igreja na Galácia, destinatário e data. Gálatas está localizada na região da Ásia Menor, atual Turquia, onde estavam localizadas as igrejas destinatárias. E segundo MacArthur, ele diz o seguinte acerca dessa carta: essa é a única carta de Paulo endereçada a um grupo de igrejas de outras cidades. Então a gente observa o seguinte, que essa carta aos Gálatas, conforme os textos Gálatas 1 e 2, 3 e 1, 1 Coríntios 16 e 1, é uma espécie de uma carta que foi para essa região. Depois de lida nesta região, ela deveria ser destinada a outras igrejas da mesma região. Então, conforme repetindo aqui o que o MacArthur disse, é a única epístola de Paulo endereçada a um grupo de igrejas de outras cidades. Tanto é que um fato interessante aqui, não há nada de errado nisso, fato interessante é que nós não temos nada a ver com Gálatas e serve para nós. Serve para o americano, serve para o chinês, serve para o japonês, serve para qualquer pessoa que necessite dos conselhos e dos ensinamentos extraordinários dessa carta de Paulo. Com respeito ao local da escrita, Tognini, ele diz o seguinte: só Deus sabe quando e onde Paulo escreveu Gálatas, ou seja, é incerto. O que sabemos é que foi a invasão dos falsos mestres judaizantes no seio da igreja que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Agora, de onde ele escreveu, nós não sabemos. Qual é o endereço de onde saiu a carta, também não sabemos. Se a teoria da Galácia do Sul estiver correta, a carta deve ter sido escrita por volta do ano 49, porém, aqui deixo registrado a defesa de eruditos que acreditam na teoria chamada Galácia do Norte. E para esses estudiosos, a carta foi escrita por volta do ano 55. Pouco importa se foi da Galácia do Sul, Galácia do Norte, ano 49, ano 55, uma diferença aí de 6 anos, pouco importa. Lembrando, é sempre bom frisar, sempre bom lembrar aos estudantes de teologia que as datas bíblicas, datas do Antigo Testamento, datas do Novo Testamento, não são datas precisas. Você não tem como precisar uma data biblicamente falando. A graça anula a maldição da lei?
tá? É um ponto aqui. Paulo se opunha à ideia de que, ao submeter-se à circuncisão como obrigação religiosa, o homem adquiriria mérito aos olhos de Deus, de modo similar à observância de certos dias ou de várias restrições alimentares. Não era boa nem má, a não ser que se pensasse que essa observância era necessária para que se obtivesse a aprovação divina. Aí seria mal, tá? Esses eram aspectos da antiga ordem da lei, que fora substituída pela nova ordem da graça. Queridos, sim, a graça anula a maldição da lei. Maldição porque a lei era maldita, algo do gênero assim? Não, é só ler aqui Gálatas 3, 10 a 14. A lei não é maldita. Não tem nada de maldita na lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei é agradável. O próprio Paulo falou. Mas tinha um detalhezinho que não podemos esquecer. Ele era pecador. Eu sou pecador e qualquer pessoa é pecador. E Paulo diz, nenhuma carne será justificada diante de Deus pela observância da lei. E Paulo escreve aos Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça, ela sim anula a maldição da lei, visto que nenhum ser humano que nasceu nesse planeta chamado Terra conseguiu observar todos os aspectos vigentes da lei. Nenhum do Novo Testamento, nenhum do Antigo Testamento, ninguém, zero. Se não fosse a graça revelada na pessoa de Jesus, importada do céu, trazida do trono, pelo amor de Deus, pela paciência de Deus, pela presciência de Deus, jamais teríamos condições de chegarmos aos céus pela observância da lei. Isto é impossível. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Ou seja, se é para dar um novo mandamento, os velhos ficam para trás. E qual é o novo mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, tá? E Jesus até chega a dizer, disso depende a lei e os profetas. Então, sim, a graça, claro, evidente, está acima da lei. A liberdade em Cristo realizada por obra do Espírito Santo. Essa liberdade é obra do Espírito Santo. Gálatas 2:20, Paulo deixa claro, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Texto lapidar, extraordinário, esclarecedor, libertador do apóstolo Paulo. O apóstolo explica que o ser humano precisa ser liberto de si e da tirania de sua natureza pecaminosa. E esse problema não se resolve com intimidações ou com leis usadas propositalmente para amedrontar. Paulo explica que não há leis suficientes para mudar a natureza essencialmente pecaminosa do ser humano, minha gente. O que faz a diferença é a ação do Espírito Santo de Deus e o seu amor em nosso interior, não as leis exteriores. A lei só trabalhava naquilo que é exterior, gente. O Espírito trabalha naquilo que é interior. Então, se a lei só muda aquilo que é exterior, é uma mudança, então, paliativa, é uma mudança passageira, é uma mudança hipócrita, é uma mudança totalmente falsificada. A verdadeira mudança para Deus, ela tem que ser de dentro para fora, gente. Tem que ser, como diz os americanos, inside out, tá? De dentro para fora, nunca de fora para dentro, tá? Então, a lei trazia uma maquiagem, trazia um aspecto exterior. A graça não. A graça vai lá no cerne da questão, vai lá no coração pecaminoso do homem, vai lá na mudança de coração de pedra para mudança de coração de carne. Então, Paulo chega até a dizer, o que adianta a circuncisão da carne se não houver circuncisão, tirar o prepúcio do coração? Não adianta basicamente nada. E Paulo declara em Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 7, declara palavras lapidares que eu faço questão de ler para vocês. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso é maravilhoso. Aqui nós temos na página 64
Os temas principais da carta aos Gálatas são temas extraordinários, por exiguidade de tempo, não vou poder comentar todos, né? Mas aqui a inabilidade da lei para justificar, a morte dos crentes para a lei, a crucificação do cristão com Cristo, justificação de Abraão pela fé e por aí vai, gente. Compreendendo também as obras da carne, as quais são, né, prostituição, impureza, lascívia e assim por diante. Tem uma explicação aqui, tem um pequeno gráfico aqui, um quadro, página 65, página 66, a 67 também, que fala, continua falando ainda das obras da carne. Paulo traz essa distinção, o espírito milita contra a carne contra o espírito. Paulo traz algo bem completo para a gente. E encerramos na página 68, não vou comentar os detalhes, tá, gente, por questão de tempo mesmo, o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, e você conhece a lista, né? Não vamos comentar também. Questão para reflexão nossa, como viver uma vida em santidade, obediência, vivendo debaixo da graça, sem usar dessa liberdade para dar ocasião à carnalidade? Quando a Bíblia diz, e quando Paulo ensina que é viver debaixo da graça, liberdade, ele está comparando com a lei. A lei te engessava, a lei te obrigava. Você não fazia aquilo por amor, não fazia aquilo por devoção. Você estava querendo sempre, exteriormente falando, provar algo para Deus. E Deus sabia lá dentro que estava no coração do homem. Então ele podia até apresentar sacrifícios, né? Podia até ver o sangue da vítima no altar de bronze esguichando ali e ele se alegrando, né? A pessoa oferecendo aquele sacrifício para Deus e pensando, vai dar tudo certo. Mas isso não mudava lá dentro, gente. O problema era o interior do ser humano. O problema era o interior do comungante que se apresentava no altar. E a graça, ela vai trabalhar dessa forma, ela vai agir dessa maneira. Porque me parece o seguinte, obras da lei é mérito teu. Eu consegui jejuar, consegui guardar isso, consegui guardar um sábado, eu consegui sacrificar. Eu pequei, mas no Yom Kippur eu levo o meu animal lá, ele é oferecido e fica tudo certo. Como diz a Bíblia, eram sombras que apontariam um sacrifício maior. E o testador morreria. O cordeiro seria outro agora. Não seria mais aqueles animais que de maneira paliativa só resolvia um problema para aquele instante, para aquele momento. Mas a morte de Jesus, o advento da graça, o que ele importou dos céus, evidente, claro, lógico que está bem superior às obras da lei. Repetindo, Paulo diz que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. A graça, ela é salvadora, a graça é reconciliadora. Então, portanto, a graça está acima da lei. Unidade 2, página 69, Cartas da Prisão. Logo após a sua terceira viagem missionária, Paulo foi perseguido por um grupo de judeus no pátio do templo, lá em Jerusalém, a ponto de precisar ser resgatado por autoridades romanas. Porém, logo em seguida foi acusado falsamente pelos judeus. Atos 24, verso 5 e verso 6, ele vai citar esse incidente. Olha aqui que diz. Temos achado que este homem é uma peste, olha só, gente, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, meu Jesus, o qual intentou também profanar o templo, e por isso prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Então, olha só a perseguição que Paulo sofria, gente. Então, a perseguição por parte dos judeus extremistas não ficou apenas nas acusações caluniosas. Antes, elaboraram um plano para assassinar o apóstolo Paulo. Atos 23, verso 20 e 21, vai atestar essa verdade. Paulo, percebendo que não receberia um julgamento justo em Israel, recorre ao seu direito de cidadão romano, apelando para César. Atos 25, verso 10, verso 11, vai aparecer esse incidente, Paulo mostrando o seu, desculpe o termo aqui, o seu green card romano. Então Lucas e Aristarco acompanharam Paulo até Roma e lá foi-lhe permitido ficar em uma prisão domiciliar até seu julgamento, permanecendo em uma casa alugada por 2 anos com o direito adquirido de receber visitas. E é nesse período interessante que vai aparecer as famosíssimas
cartas da prisão. Agora veja bem, mesmo com cartas da prisão, eu penso que Deus, ele sabia o que estava, é evidente que Deus sabia o que estava fazendo, visto que Paulo, na prisão, ele dá aquela parada, dá aquela meditada, recebe a iluminação do Espírito Santo para escrever as cartas da prisão, que são extraordinárias.